Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não devem ser impostos ônus sucumbenciais quando a execução é extinta por prescrição decorrente da não localização do executado ou da demora na citação. No caso analisado, um banco ajuizou execução de título extrajudicial para cobrar dívida de empréstimo não quitado. O réu só foi citado quase 10 anos depois e alegou prescrição por meio de execução de pré-executividade que foi acolhida. O juízo de primeira instância reconheceu a prescrição e afastou a condenação em honorários sucumbenciais. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou a decisão, entendendo que o banco deveria pagar custas e honorários. Para o Tribunal Estadual, o reconhecimento da prescrição implicaria a sucumbência do exequente. No STJ, o banco sustentou que a demora na citação não lhe era exclusivamente imputável. O colegiado da terceira turma deu provimento a esse recurso. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que o STJ já entendia antes de 2021 que a perda do direito de executar não gera sucumbência. Com a inclusão do artigo 921, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, passou a haver previsão legal expressa de extinção sem custas e honorários. Assim, deve prevalecer o princípio da causalidade e não o da sucumbência. Também não se deve impor ônus ao executado que sequer teve a oportunidade de defesa. A relatora afirmou que condenar o credor seria puni-lo duplamente, violando a boa-fé e a cooperação. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a extinção dos embargos à execução fiscal em razão da desistência ou da renúncia do contribuinte para adesão a programa de recuperação fiscal que já inclua honorários advocatícios não autoriza nova condenação em verba honorária. Segundo o colegiado, a cobrança de honorários adicionais nesses casos configuraria bis in idem, ou seja, dupla punição pelo mesmo fato, já que a verba honorária relativa à cobrança da dívida pública está contemplada no próprio parcelamento. O relator, ministro Gurgel de Faria, destacou que, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência admitia a fixação cumulativa de honorários na execução fiscal e nos embargos, respeitando o limite legal. Com base nesse entendimento anterior, as turmas de direito público do STJ passaram a admitir honorários nos embargos mesmo nos casos de adesão a programas de parcelamento, salvo previsão legal em sentido contrário. Contudo, o ministro ressaltou que o CPC de 2015 trouxe regra específica sobre o tema, especialmente no artigo 827, parágrafo 2º, que prevê apenas a majoração dos honorários já fixados, observando o teto de 20%. Assim, havendo inclusão de honorários no momento da adesão ao programa de recuperação fiscal, a Fazenda Pública não pode exigir nova verba honorária judicialmente. O relator afirmou que o acordo firmado no parcelamento configura verdadeira transação sobre o crédito honorário, impedindo nova cobrança. O colegiado também modulou os efeitos da decisão, preservando os honorários já pagos e não impugnados até 18 de março de 2025. O entendimento foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos no tema 1317 e deve ser observado pelos demais tribunais do país, permitindo a retomada dos processos que estavam suspensos, aguardando a definição dessa controvérsia. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que nos processos de apuração de ato infracional deve-se aplicar ao adolescente o procedimento do artigo 400 do Código de Processo Penal, garantindo o interrogatório ao final da instrução. A medida complementa a audiência de apresentação prevista no artigo 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, explicou que o ECA assegura aos adolescentes todos os direitos fundamentais e o devido processo legal, razão pela qual o interrogatório precisa ocorrer somente depois de o jovem conhecer todas as provas produzidas contra ele. O ministro lembrou que no passado entendia-se que a audiência inicial era suficiente, mas a jurisprudência evoluiu para evitar tratamento mais rígido do que o dado aos adultos.
O colegiado destacou que a ordem de produção probatória é essencial para a autodefesa, já que, como observou o ministro, ninguém pode se defender do que desconhece. Assim, o descumprimento do procedimento gera nulidade apenas se houver demonstração de prejuízo e se a parte alegá-lo no primeiro momento oportuno, sob pena de preclusão. A terceira sessão também reafirmou 5 diretrizes que devem ser seguidas na apuração de ato infracional. Primeiro, a audiência de apresentação serve apenas para decidir sobre internação provisória e remissão, sem colheita de provas. A segunda diz que eventual confissão nessa fase não fundamenta sozinha a procedência da representação. A terceira prevê que o interrogatório final deve ocorrer segundo o artigo 400 do CPP. A quarta é que o entendimento vale para instruções encerradas após o dia 3 de março de 2016. E, por último, a nulidade deve ser arguida no momento adequado. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1269. Agora ela deve orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau! Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.